Muito bom dia a todos, uma alegria muito grande estar aqui de volta. Kátia, sábias as suas palavras, exaltando a grandeza desse instante, porque nós precisamos muito desse convívio. Passamos todos aí por todos esses momentos de dificuldades, mas esse convívio ele é essencial a todos nós, nos fortalece. E o movimento espírita tem uma tarefa, tem um compromisso a cumprir, uma tarefa a desenvolver, e portanto reveste-se de suma importância a ocorrência desses eventos, especialmente também pela confraternização, pelo encontro, pelo intercâmbio, pela troca de abraços, de apertos de mão e ao mesmo tempo de vibrações. Quero agradecer imensamente a honra neste momento, cumprimentar a cada um, abraçar a cada um, ainda que eu não abracei a todos ainda, tem pessoas que não tive a oportunidade, mas sintam-se todos, como disse a Kátia, abraçados. Fiquei muito feliz, estou feliz de estar aqui, estive aqui há bastante tempo. Aliás, venho à Pedreira há muitos anos, então nosso coração se enche de muita alegria. E nós temos um trabalho a desenvolver sobre o tema bons médiuns, bons dirigentes, bons tarefeiros, que é o título do meu recente livro, o mais recente, o 21. O 22 está em gestação, logo está por aí. Mas esse tema, ele é fruto, este livro é fruto, está aqui o livro, né? Ele é fruto das nossas viagens antes da pandemia. Nos anos anteriores à pandemia, nós chegamos a viajar no Brasil todo. Eu acho que só faltaram 3 estados, Amazonas, o Acre e o Maranhão. Os demais tivemos em todos, de ponta a ponta, muitas viagens. E hoje eu percebo, durante a pandemia, eu pude perceber o porquê das viagens. Porque nós fizemos muitos contatos por toda parte, conhecemos muitas pessoas, muitas instituições, e durante a pandemia pudemos fazer todos esses intercâmbios, fazendo pontes. Eu também gosto de ser ponte, Kátia. Você falou das pontes, eu adoro essa palavra, eu adoro aproximar pessoas, porque todos nós temos algo a oferecer, né? Todos nós podemos dar da nossa sensibilidade, da nossa capacidade. Somos pessoas capacitadas, cada um com o seu talento próprio, cada um com a sua especialidade, com o seu gosto, com a sua tendência. Então isso é muito importante. Então nós fizemos um livro fruto das nossas experiências nesses contatos. Eu tive a oportunidade de visitar casas muito bem estruturadas, casas de 4 andares, de 10 andares, de mármore, de elevador, escada rolante, como também estive em casas sem paredes e sem teto, casas com chão de terra, de tábua, nos mais diversos lugares, centros espíritas em área rural, centros espíritas em grandes capitais, no centro de grandes cidades. Nós tivemos experiências valiosíssimas e em todas elas, dedicação. Muita gente dedicada em toda parte. Legados maravilhosos de trabalho e dedicação que encantam. A doutrina espírita é capaz de provocar isso em nós. Entusiasmo, dedicação, ela tem potencial e conteúdo para nos incendiar de entusiasmo e bom ânimo. Então, por que não juntar os bons ânimos, juntar as experiências e produzir? Todos nós somos capazes de produzir algo. Então, de primeira mão, quero cumprimentá-los pela iniciativa, não porque sou eu, poderia ser qualquer outra pessoa. Já vi ali os próximos convidados, o Marco Maiuri, que vocês vão amar o Marco Maiuri. O Marco Maiuri é uma criatura doce, é uma criatura de uma sensibilidade extraordinária. Ele transmite paz na própria vibração pessoal dele. Nós nos conhecemos virtualmente, nos abraçamos pela primeira vez recentemente, ele passou em casa. E é uma pessoa muito capacitada, um verdadeiro mensageiro da paz. E o Carlos Abranches, que vocês, não sei se já esteve aqui, já esteve o Carlos Abranches, nem preciso falar da capacidade desse notável jornalista, né? Que é de São José dos Campos. Então vocês têm 2 eventos maravilhosos pela frente. Quando receberem a divulgação, não percam,
porque realmente agrega demais. Então, a nossa satisfação com esse trabalho desta manhã, porque nós nos movemos também de entusiasmo por esta temática. Então, o que nos prende aqui é pensar, já que isso nos motiva intensamente, o que nos ensina o Espiritismo. Afinal de contas, por que estamos nos reunindo numa manhã como essa? Qual a motivação principal para tudo isso? E esse trabalho está baseado num artigo da Revista Espírita, lá de agosto de 1865, com esse título. Se vocês procurarem na Revista Espírita, eu sugiro que leiam na íntegra, porque eu vou tirar algumas frases só, para tornar didática a apresentação. Mas lá na Revista Espírita de agosto de 1865, Kardec faz essa pergunta: o que ensina o Espiritismo? Tem esse título, o artigo. A Revista Espírita foi fundada e produzida pelo próprio Allan Kardec e reunia material das suas reflexões, das suas pesquisas. Kardec publicava na Revista Espírita respostas a centenas de cartas que ele recebia de grupos espíritas de várias partes do mundo, fazendo as mais diversas perguntas: como organizar uma reunião mediúnica, como agir nessa ou naquela direção, como organizar grupos de estudos. E Kardec não tinha tempo, naquele tempo não tinha WhatsApp, nem caneta esferográfica, que energia elétrica da onda, era a luz de vela. Então vejam a limitação do tempo de Kardec. Kardec é um gênio, Kardec é um benfeitor da humanidade, vai se reconhecer isso mais tarde. Então Kardec, na Revista Espírita, reunia artigos contra e a favor do Espiritismo, que eram publicados pela imprensa da época, e com isso ele fez a sua Revista Espírita um verdadeiro laboratório de experiências, publicando as suas respostas, as suas reflexões a todo tipo de manifestação publicada pela imprensa ou de cartas que lhe chegavam. A Revista Espírita é uma fonte maravilhosa de informação. Nós devemos sempre consultar. A Revista Espírita não é um livro para ser lido, é um livro para ser pesquisado, estudado. Ele foi publicado em fascículos, né? Depois reunido em volumes por ano de publicação a partir de 1868. Bom, quando pensamos em estudar o Espiritismo, duas coisas são muito importantes para o estudo e para a vivência, para a prática espírita: os cuidados e a atenção. A atenção, porque nós temos que prestar atenção nos textos, aprofundar o conteúdo dos textos, porque não pode ser uma análise precipitada. Os conteúdos doutrinários do Espiritismo solicitam que a gente preste atenção nas entrelinhas, preste atenção cuidadosamente no significado das palavras, porque nós, por natureza humana, somos inicialmente descuidados. Nós temos que prestar mais atenção, porque do texto para a prática é um passo. A gente lê e fala: é assim, então eu vou fazer também, né? Aliás, por falar em fazer também, todo mundo sabe das mesas girantes que aconteciam na Europa. Na época das mesas girantes, os jornais europeus publicavam as experiências das mesas girantes, notícias sobre isso. E esses jornais chegavam ao Brasil, por navio na época. E aqui no Brasil o pessoal lia as notícias das mesas girantes da Europa, e alguém falava: vamos fazer também? E fizeram. O Brasil também viveu a experiência de mesas girantes. Então, é preciso que a gente preste atenção no que está lendo e tenha cuidado na execução daquilo que estamos lendo e praticando. Então eu fiz uma seleção aqui, saindo um pouco da doutrina espírita, para depois voltarmos. Eu fiz uma seleção de situações que todos nós vivemos e que exigem muita atenção. A primeira delas é uma coisa que a gente não gosta muito de fazer, eu pelo menos detesto, mas enfim, essa série de cuidados exigindo atenção, por exemplo, está em algumas situações conhecidas. A primeira delas eu detesto, mas é obrigado por ler, a gente tem que fazer. O que vocês acham disso? A gente precisa ler com atenção, não é? Os manuais, as instruções, e prestar muito cuidado com as providências, muita atenção e cuidados para fazer o imposto reto.
Até mesmo numa conversa informal entre amigos, reunidos num grupinho, é preciso prestar atenção no que a gente fala. A nossa fala pode induzir pessoas a determinadas práticas, o descuido com a nossa fala, na maledicência, na reclamação, na revolta, e em tantas outras observações, muitas vezes desagradáveis, podem provocar situações calamitosas para uns, para outros, e até para a gente mesmo. A gente acaba se induzindo a certas questões. Agora, imagine um engenheiro que vai projetar uma planta de um apartamento, de uma casa, quantos detalhes de conhecimento prévio da ciência, da engenharia, o engenheiro não tem, um arquiteto não tem que prestar atenção e cuidado nos detalhes para depois não acontecer os desastres que às vezes acontecem com as construções que desabam, os vazamentos. Existem algumas coisas que são muito importantes, que nunca é demais, né? Torneira e tomada nunca é demais, né? Então, é preciso que se preste atenção nisso. Eu sempre falo, torneira e tomada nunca é demais. Põe antes, porque depois fica complicado. O que não dizer numa reforma, numa construção ou reforma, quantos detalhes você vai construir uma cozinha, reformar algum cômodo específico, e hoje com a tecnologia a gente já tem que pensar inclusive com mais atenção na fiação, etc., considerando todos os progressos da tecnologia. Quantos detalhes não tem aí? Agora imagine quem está grávida, ou os pais que vão receber uma criança, o nome que se vai dar à criança. A gente, hoje em dia tem que pensar até nisso, né? Hoje nós temos uma sucessão de nomes por causa de alguns jogadores de futebol, né? Aproveitando a época da fama de algum jogador, de algum cantor, de algum artista, etc. Mas é preciso pensar até no bullying que a criança poderá sofrer em função do nome, que poderá às vezes até traumatizar. Então a escolha do nome é muito importante para a criança que vai nascer. Nós temos, de vez em quando sai publicação dos nomes mais utilizados. Então é preciso também cuidar com isso. O que não dizer da própria criatividade? A criatividade que todos temos, de uma forma ou de outra, nós temos que prestar atenção nesses cuidados com a criatividade. Nós temos aí uma referência de um projetista de um projeto de automóvel, né? O sujeito está desenhando. Quantos detalhes e cuidados não há numa produção industrial de uma peça qualquer? Que hoje a evolução tecnológica permite, programas de computadores permitem que nós desenvolvamos peças e tantos outros melhoramentos industriais. Então, além da criatividade, quantos detalhes e cuidados não devemos ter? E felizmente hoje a evolução propiciou que nós prestemos atenção. Cada vez mais nós vamos levantando hipóteses, cada vez mais nós vamos elencando possibilidades. Isso é belíssimo, né? Hoje a gente já pensa 10 vezes, nós já somos capazes de, olha, aconteceu isso antes, nós já somos capazes de projetar possibilidades. Então é muito interessante. Agora, por que não pensar nisso aqui então? Viagens, a contratação da agência de viagem, o local que você vai, o passaporte. Você vai de avião, você vai de ônibus, você vai de carro, você vai de táxi, como é que vai? Vai de van, vai de Uber? Quer dizer, quantos detalhes não há numa viagem? Quantos detalhes variados com vestimenta, com documentos, com hotel, onde você vai ficar, o que você vai comer, o dinheiro que usa lá, o idioma que usa, mesmo dentro do Brasil, a variação climática desse continente. Então, quantos detalhes não estão envolvidos? A gente precisa procurar informações. E hoje nós temos informações detalhadas, né? É interessante a gente ficar pensando nisso, porque eu, quando me casei, eu e Neuza, nos casamos, e fomos para Campos do Jordão sem reservar hotel. Chegamos lá na rodoviária e falamos para o taxista, nos leve para o hotel. Mas veja se tem cabimento, a gente olha para trás hoje, mas como é que pode? Que falta de juízo, né? Hoje não, hoje a gente programa tudo, mas um tempo atrás não tinha isso, era tudo. Nós conhecemos um casal amigo, né, que também não fez a reserva, ele é até mais velho do que nós, não fez reserva nenhuma, casou e foi para a cidade. Chegou lá, não tinha vaga no hotel, na lua de mel não tinha vaga. E foram dormir numa pensão, num beliche, um dormindo em cima e dormindo embaixo. Imagina que noite de novo vocês conhecem, né? Então vejam quantos cuidados, né, que antigamente não tinha e hoje a gente já cuida mais disso.
Então, uma viagem exige leitura prévia das informações do local, de como você vai, e naturalmente os cuidados todos. O que não dizer de contrato? Contratos variados, desde o contrato de aluguel, até o contrato de uma compra ou venda de um imóvel ou de qualquer outra coisa, e até o contrato de casamento, que hoje em dia não é simplesmente a certidão de casamento, existem contratos, às vezes, envolvendo várias outras questões, né? Então, a constituição de uma sociedade, um estatuto de uma instituição religiosa ou não, um estatuto ou um contrato de uma grande empresa limitada, quer dizer, uma sociedade anônima, quantos detalhes e variáveis não existem num contrato? Você tem que ler. Às vezes a gente assina coisas na compra de alguma coisa sem ler nada, porque tem um textão para dentro, aquele pequenininho assim, você vai lá e aceita e assume, né? Depois vem a dor de cabeça. Então é preciso ler, prestar atenção aos detalhes, inteirar-se do conteúdo para não ser enganado, para não ser ludibriado, para não sofrer consequências danosas. Então esta passagem rápida por situações nos leva a pensar numa série de coisas, providências. Tem um aniversário de criança, que eu diga aos pais quantas providências para organizar uma festinha de aniversário. Desde a encomenda do bolo, dos doces, dos convites, né? E às vezes a gente esquece alguém, a pessoa fica chateada, tem todas essas coisas, né? Quantos detalhes precisa prestar atenção? São coisas do cotidiano. O que não dizer, então, numa vivência familiar, a família? Ali estão várias questões, é claro que não são todas que ali estão, são algumas, mas inclusive o orçamento mensal, a rotina da casa, a convivência, a educação dos filhos, são detalhes importantíssimos, os cuidados todos, inclusive de outros familiares, a escola formal dos filhos, quando atinge a idade de alfabetização, a idade de ir para a escolinha, depois que vai evoluir para a universidade. Quantas coisas nas várias fases de uma família. E todos nós temos uma família e sabemos como é que é a nossa rotina diária, doméstica, contínua, com tantas questões a serem levantadas. Muito bem. O que não dizer também de uma formatura. A turma da formatura chegou à conclusão do curso e então as providências também são variadas. Vejam vocês que é uma síntese de questões do cotidiano, comum a todos nós, como esta que envolve um grupo de pessoas, uma programação cultural. Essa programação cultural é variável, né? Inclusive esta é uma programação cultural. A casa se esmerou em organizar um evento, tomou as providências, divulgou, abriu inscrições, convidou alguém e cá estamos. Então, quantas providências de uma programação? A variedade cultural pode ser artística, pode ser. Quanta variedade nós temos para organizar uma programação cultural de caráter doutrinário espírita, como estamos aqui, ou outros, né? Um show, uma peça de teatro, uma apresentação de crianças. Quer dizer, quantas providências não há que envolvem a sensibilidade dos organizadores e também a criatividade dos organizadores na elaboração da arte, dos recursos que serão utilizados. Quer dizer, qual é o público-alvo, o preparo, o planejamento, a divulgação, vai ter off-break ou não? Quer dizer, quanta coisa está envolvida nessa sequência de organização. O que não dizer ainda da atualidade brasileira, por exemplo. Nós estamos vivendo um desafio econômico gigantesco, provocado pela pandemia, provocado pela guerra na Ucrânia com a Rússia, que mexeu com os nossos orçamentos, né? Os planejamentos requerem um cuidado adicional, e ainda estamos envoltos com a questão das eleições, a forma de governo, o sistema de governo, a forma do Estado como está atualmente na legislação atual, e ainda esse embate político, dessa divisão medíocre que se fez no Brasil, diga-se de passagem, mas fruto desta coletividade que está tentando achar o próprio caminho. Nós somos criaturas que vivem numa sociedade coletiva, com opiniões diferentes, o que é natural.
com divergências, o que também é natural, porque provém do nosso senso de percepção e de maturidade ou não, e todos nós estamos envolvidos em questões que ocupam o nosso dia a dia. Agora é interessante, vamos ao centro espírita então, é o nosso objetivo. Porque as diferenças de opiniões, os ritmos, as capacidades, o nível de dedicação, o nível de comprometimento com a atividade também atingem o centro espírita. Claro, um centro espírita, a palavra centro pode ser substituída por grupo, por associação. Tem uma série de palavras sinônimas que nós usamos para definir um núcleo. Aliás, núcleo é uma dessas palavras também. Para definir um grupamento de pessoas motivadas pelo ideal espírita. Agora, imagine a expressão adjetivada, na própria expressão, com o adjetivo espírita. Gente, isso atinge uma responsabilidade muito grande. O Espiritismo é uma doutrina essencialmente educativa. O Espiritismo, ela tem uma proposta, o Espiritismo, a doutrina espírita tem uma proposta cuja prioridade é a nossa melhora moral. O objetivo do Espiritismo. Por que o Espiritismo veio na Terra? Para nos educar moralmente, para que sejamos criaturas melhores. O objetivo do Espiritismo não é fazer palestras, não é ouvir palestras, não é fazer passe, não é receber passe, não é conversar com espíritos, não é. Todas essas atividades são importantes. Claro que são, porque elas levam ao objetivo principal. O objetivo principal, prioritário, é a nossa melhora moral. Todas as demais atividades são secundárias, apesar de toda a importância que detêm, mas são secundárias. A principal tarefa de um centro espírita é educar o espírito. Com isso, conta com todo o seu conteúdo teórico, filosófico, de embasamento científico, visando as consequências morais. A nossa responsabilidade com uma instituição que leva o nome de espírita tem que viver o espiritismo, apesar das nossas limitações, fraquezas, e dúvidas, e angústias, e dificuldades próprias da nossa condição humana. Afinal de contas, os espíritas que somos nós, antes de sermos espíritas, somos criaturas humanas. E nós, as criaturas humanas, somos criaturas que se equivocam. São criaturas que têm angústias. São criaturas que sentem medo, que têm vacilações, que sofrem o assédio da própria fragilidade e os assédios externos das várias seduções das paixões humanas, que são muitas e que influem diretamente no bom funcionamento de uma instituição espírita, que tem o compromisso de fazer o espiritismo conhecido e vivido, graças ao objetivo do espiritismo. Nós vamos aprender com Allan Kardec o que é o espiritismo. Nós vamos aprofundar as questões a partir do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, a que se destina essa doutrina extraordinária. E para cumprir essa função educativa, moralizadora, de apoio, o Centro Espírita exerce várias atividades
muito conhecidas de todos nós. Como vocês sabem, não sei se todos sabem, mas boa parte de vocês sabem, eu e Américo Sucena, que vocês conhecem bem, nós somos amigos há mais de 25 anos. É um exponencial amigo, criatura extraordinária. Nós somos amigos há mais de 25 anos e já vivemos muitas experiências doutrinárias juntos. E nós estamos, durante a pandemia, iniciamos e gravamos episódios dos livros de André Luiz. Começamos lá pelo Nosso Lar, 50 episódios, Mensageiros, 51 episódios. Já concluímos Nosso Lar e Mensageiros e já começamos a gravar o Missionários da Luz. São episódios de 30 minutos, apresentados às terças-feiras no meu canal. E nesses 2 anos já de gravação dos programas, já foram mais de 100 semanas, a gente grava toda sexta-feira, a percepção maior que fica na releitura desses capítulos, porque nós já lemos os livros de André Luiz há muitos anos, e agora temos que ler de novo para gravar os capítulos. A percepção que fica muito clara é que há um trabalho intenso dos Espíritos a nosso favor. Todo um trabalho imenso, anônimo, invisível, muitas vezes imperceptível ao nosso olhar, à nossa maneira de entender a vida. Tudo nos conduzindo para que despertemos o sentido de viver. Para que é que vivemos? E nós já conhecemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Lázaro, que a lei de Deus é uma lei de amor. E esta lei de amor visa aproximar os seres para que uns aprendamos uns com os outros. Porque todos nós somos criaturas com uma enorme bagagem que vem das várias existências que todos nós vivemos. Todos nós somos caminheiros de experiências que se desdobraram no tempo. Nós somos hoje a melhor versão de nós mesmos. Viemos de experiências múltiplas em diversas culturas, países, famílias, sexo diferente, profissão diferente, etc. E culminou agora, nós estamos aqui no século XXI, vivendo essa experiência tumultuada da humanidade, essa experiência difícil, mas necessária. Porque essa experiência vai nos amadurecer para outras tarefas que virão ainda. Se hoje nós somos capazes de construir um microfone, um laptop, um celular, eu não sei fazer isso, mas a nossa raça sabe. Nós temos pessoas especializadas em produzir um celular que é capaz de filmar e transmitir, que criou o aplicativo, o Zoom, o StreamYard, etc., que cria foguetes, que aprimora a tecnologia dos automóveis. Não é a nossa área, mas a nossa raça já foi capaz de desenvolver tecnologia extraordinária. Isso tudo é um treinamento para outras tarefas que exerceremos no futuro espiritual de nós mesmos. Porque lá na frente nós seremos construtores de galáxias. Nós seremos administradores de sistemas solares. Atendendo à afirmativa do Cristo, sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiseres. Então esta presente encarnação de dificuldade, ela está inserida num contexto geral que visa o aprimoramento intelecto-moral do ser, visando os objetivos de Deus, que criou os filhos por amor, destinados a uma tarefa gloriosa. O destino que nos aguarda é glorioso. É verdade que viver o presente não é brincadeira, porque nos deparamos com as nossas próprias fraquezas e dificuldades. Mas o que nos aguarda é glorioso. Então isso deve incendiar em nós entusiasmo pela vida e gratidão pela vida. E temos a oportunidade de fazer isso. É uma chance de trabalho no Centro Espírita, que é uma escola didática educativa que apresenta a síntese das leis divinas.
O Espiritismo não foi imaginado por Allan Kardec, não é fruto da criatividade de Allan Kardec. Aliás, Allan Kardec foi cético no começo, ele não acreditava nisso, mas se convenceu da realidade dos fenômenos produzidos pelos Espíritos, que vieram chamar a atenção. Olha, gente, nós continuamos a viver, a vida não cessa. E começaram a provocar os fenômenos mediúnicos, primeiramente através das mesas girantes, para chamar a atenção, porque antes já tinha fenômeno, né? Que a gente acreditava ao divino, ao espetacular, ao maravilhoso, à divindade, ao demônio, sabe-se lá o quê? Desde os homens primitivos, dos nossos indígenas, que dançavam para se comunicar, tentar se comunicar com a divindade. Isso estava intuitivamente dentro de nós. Então fazíamos fumaça, batíamos tambores, para tentar uma comunicação, fazíamos trocas, ofertas, para tentar a comunicação com aquilo que a gente imaginava ser um ser superior. E no meio, nos entremeios de tudo isso, ainda criou-se a figura do diabo, aquele caldeirão fervente, com batatas. A batata fica por minha conta, porque eu adoro batata. Então, aquele caldeirão fervente com batatas. Batata é bom de qualquer jeito, né? Batata é bom de qualquer jeito. Com batatas, com um ser diabólico tocando com aquela vara de metal pontiaguda pela eternidade. Que coisa ridícula! Que coisa ridícula! Deus teria um concorrente que roubaria as almas que erram para colocar no inferno, e daria a harpa para aqueles que acertaram. Bom, a gente toca a harpa um dia, 2, 3, no quarto dia não tem nada diferente de fazer, não. Não é mesmo? Ora, se Deus nos criou imperfeitos e falíveis, a sabedoria do ser absoluto sabia que nós íamos bater a cabeça, escorregar, desconjuntar os joelhos. Então a sabedoria, Deus ofereceu contínuas oportunidades de aprendizado e reparação. Mas nós não sabíamos, era confuso. E aí os espíritos provocaram a curiosidade, virou festa de salão, e Allan Kardec foi chamado a ver aquilo, ele recusou à primeira vista, não aceitou muito, mas esgotou as hipóteses de fraude. E se deu conta desta realidade, desses seres invisíveis que somos nós mesmos depois da encarnação, ou antes da encarnação, trazendo informações sobre essa realidade concreta, palpável do mundo espiritual. Isso é fantástico. Eu me encanto em pensar que somos imortais, porque hoje, com a mediocridade que nos caracteriza ainda, eu às vezes tenho vergonha do que sou, pelo que vou aprendendo e pelo que verdadeiramente sou. Falo, mas como nós somos medíocres? A Deus falou, você precisa amenizar essa palavra de falar que nós somos medíocres. Eu falei, mas é verdade, nós somos moralmente medíocres. Então ela falou, muda a palavra, está muito pesado. Eu falei, então vai, nós somos ainda deixamos a desejar, acho que é melhor, né? Porque tecnologicamente nós somos top de linha, né? Nossa, que evolução tecnológica. Mas moralmente, minha gente, a gente tem inveja, tem ciúme, tem ganância, tem vaidade, por aí vai. Não é? No entanto, esta revelação espírita, organizada por Allan Kardec através dos livros que ele nos ofereceu, fruto da sua meditação, um gênio, vamos repetir o que dissemos no começo, naquele tempo não tinha nem caneta esferográfica, muito menos energia elétrica, luz de vela, pena no tinteiro. Este homem produziu uma obra que alguns ainda têm a audácia de dizer que está superando. Não conhece, não sabe o que está dizendo. Não sabe o que está dizendo. Mergulhe nos textos, presta atenção para você se empolgar com a lucidez, com a grandeza moral que ali está expressa. Então, Allan Kardec, publicando a codificação, ensejou o surgimento dos adeptos, os espíritas, que se simpatizaram com essas informações e começaram a fundar as instituições espíritas.
que aí estão, pelo menos ideologicamente, ligadas ao ideal espírita. Agora, as casas sofrem a influência dos seus integrantes, que são homens e mulheres normais, somos nós, com as nossas dificuldades, fragilidades de todo tipo, carências variadas, etc. Mas eu, por esses dias, esses meses próximos que se passaram, eu tive uma reflexão fabulosa. Eu me desgastava muito com deturpações doutrinárias, práticas estranhas ao Espiritismo. Eu falei, como é que pode o sujeito fazer isso? Olha que aberração doutrinária. Eu me desgastava com todo tipo de prática indevida à prática espírita. Mas eu vivi uma situação muito interessante, conversando com o Marcelo Firmino Dias, que é presidente da ABRAD, em João Pessoa. A ABRAD tem a sua sede onde mora o presidente. Se o presidente morar no Rio Grande do Sul, então a sede vai ser no Rio Grande do Sul. Atualmente o presidente é de João Pessoa, da Paraíba. O Marcelo é uma pessoa muito lúcida, muito consciente, muito serena, essa pessoa. E conversando com ele em off, fora da gravação, nós chegamos ao ponto de dar um exemplo muito simples. Quando tem um acidente de carro, a pessoa diz que houve perda total. O carro capotou, amassou tudo, perda total, o seguro vai cobrir porque houve perda total. Só que muita gente não fala perda total, fala perca total. É muito comum esse vício de linguagem, a gente usar a palavra, deu perca total, mas não é perca, a palavra perca não existe, perca total. É perda com D. E nós, os brasileiros, usamos mal o nosso idioma. Nós desrespeitamos a beleza linguística do idioma português, que eu digo às professoras aqui presentes. Então a gente fala, nós vai, nós como, nós não sabe, nós talvez, lá em Matão eles falam assim, eu vou passar daí. Eu fico pensando, os matolenses que estão assistindo aqui, que me perdoem, mas é verdade, porque eu estranhei muito quando fui lá. Você passa de lá? Mas como passa de lá? O que é isso? Eu vou passar daí. Eu falei, mas peraí, eu estou aqui, por que você vai passar daí? Então a gente desrespeita o idioma, tanto na fala, com os vícios de linguagem, na escrita, então é um desastre, né? Porque a gente vê cada coisa, tem coisa que dói na alma, os erros e o desrespeito ao idioma que nós temos. Todavia, o Marcelo me fez enxergar um detalhe. Os nossos vícios de uso da língua, os nossos erros de português, tanto na fala quanto na escrita, eu aqui falando, quantos erros de concordância eu já não cometi? Vocês não prestaram atenção, mas eu percebi. A gente percebe que está falando e percebe na hora, mas já foi, vou consertar agora para aqui. A gente comete muitos erros de concordância. Mas isso não afeta o idioma na sua essência. Não afeta. O idioma é íntegro. Uma essência belíssima. A língua portuguesa é uma língua maravilhosa. Né? Eu nunca vou esquecer meu professor de português quando me corrigiu na acentuação da palavra período. Período! Só tem acento no I. Nunca mais esqueci isso. Porque ele escrevia período. Né? Período. O professor pegou por aqui e falou: período tem acento. Nunca mais esqueci isso. Mas o mesmo raciocínio pode ser aplicado à doutrina espírita. Nós temos uma série de deturpações que acontecem todo dia no movimento espírita. Dentro do centro, fora do centro, práticas exóticas, práticas lesivas à grandeza doutrinária e desrespeito à grandeza da codificação espírita. E eu me desgastava tanto com isso. Mas hoje eu percebo que isso não afeta a grandeza do conteúdo espírita, não afeta a essência. O espiritismo, como doutrina codificada, não sofre os prejuízos dos adeptos que não prestaram atenção no que estão fazendo. O movimento sim, mas a doutrina não. Ela não é lesada em sua essência. O movimento sofre. O centro sofre, a gente vê coisas que eu não preciso citar aqui, vocês sabem quanta coisa acontece.
praticada em nome do Espiritismo, que não tem nada a ver com o Espiritismo. Então isso é muito interessante, é para ele desgastar com a questão, embora a gente veja os absurdos diariamente. Mas o nosso compromisso, portanto, é com o Centro Espírita. Vamos ao centro especificamente, vamos dar um passeio pelas atividades exercidas pelo Centro Espírita, vocês vão se recordar. Todo mundo sabe a importância do atendimento fraterno. O atendimento fraterno é uma atividade essencial. Receber as pessoas, colocar-se ouvidos a elas. As carências e os dramas humanos são imensos. Nós estamos incluídos, porque nós também temos as nossas carências e dramas interiores, as nossas angústias, preocupações. O trabalhador espírita, o dirigente espírita, o palestrante espírita não está livre das situações que incomodam interiormente. Então, o atendimento fraterno, ela tem uma importância gigantesca. A pessoa vai lá procurando ajuda. A responsabilidade do atendente é enorme. O atendente fraterno, ele tem que ser ouvidos, apenas ouvidos. Tem que tomar um cuidado para não entrar no mesmo padrão mental da pessoa necessitada e ao mesmo tempo respeitar a liberdade da pessoa e apresentar-se ali como um amigo que ouve, depois vai ver o encaminhamento que será necessário. Mas imagine vocês um atendente fraterno e vai dizer, você está acompanhado de 10 obsessores. Você não engravida porque você fez 15 abortos na vida passada. A pessoa já está arrasada. Ela vai ser pior do que veio. Você tem que ser espírita para ser ajudado. Você é evangélico, você tem que mudar de religião. Isso é um absurdo. Não tem cabimento isso. A pessoa está procurando ajuda, ela não está querendo mudar de religião. É que ela está desesperada, procurando alguém que lhe ofereça o braço amigo. Essa é a função do atendente fraterno, que tem que respeitar a realidade do atendido. Eu ouvi esses dias, recentemente, um caso muito interessante de uma trabalhadora espírita. Não é uma pessoa que está distante do espiritismo, está habituada com o espiritismo desde a infância. E procurou ajuda, porque vivia uma situação muito difícil de relacionamento com a própria filha. Mãe e filha não se entendiam. Uma dificuldade de relacionamento entre mãe e filha adulta. Procurou ajuda, procurou alguém. E o alguém que lhe atendeu falou, é que você, em existência passada, causou um grande prejuízo para essa pessoa, por isso que ela te odeia agora. A pessoa entrou em parafuso. Desenvolveu um sentimento de culpa. Eu não quero novamente causar isso. Se eu já causei isso, a minha filha está com raiva de mim ainda, que inconsciente por recordação passada, eu quero me prevenir para não fazer de novo. E esta pessoa entrou em parafuso. Vejam a responsabilidade das informações. Vejam a responsabilidade. É muito sério. O atendimento fraterno é uma tarefa, digamos, essencial no centro espírita. E o centro tem que preparar os seus atendentes fraternos com cursos de formação e reciclagem. Vez por outra, reciclar os atendentes, considerando a responsabilidade da tarefa. O que não dizer do atendimento a espíritos? Está aí uma imagem do projeto Imagem do Américo Sucena, que demonstra uma reunião mediúnica. A pior atitude de um esclarecedor é querer convencer o espírito, a gritos muitas vezes, ficando bravo com o espírito. Atendimento a espíritos é uma tarefa de caridade. A reunião mediúnica, por si só, é uma tarefa educativa, de aprendizado para os integrantes encarnados. Nós não somos indispensáveis. Durante a pandemia, que a maioria dos centros suspendeu a atividade, como é que ficaram os espíritos desencarnados em sofrimento? Foram atendidos no plano espiritual. O plano espiritual não precisa da reunião mediúnica. Ela existe para o nosso aprendizado. Então, na reunião mediúnica, o esclarecedor tem o dever de compreender a dificuldade do espírito em entrar na história dele. Aliás, o Américo Sucena é um especialista no assunto, com as experiências que ele conta sobre atendimento de espíritos. Por outro lado, o que não dizer da responsabilidade da virtualidade?
As lives, as entrevistas, as rodas de conversa, as palestras virtuais abriu um mundo novo, porque antes nós estávamos restritos ao horário das atividades presenciais do centro, 20 horas, 19, 19h30, era aquele horário, nós tínhamos um compromisso naquele horário. A virtualidade abriu o universo, porque nós não estamos mais presos a horários. Hoje nós temos lives qualquer dia, qualquer horário, gravadas ou ao vivo, nós temos hoje. A virtualidade fez com que surgissem muitas iniciativas independentes. Eu sou uma delas. Eu abri um canal próprio e investi na produção de conteúdos. Muita gente faz isso, muita gente. Mas a responsabilidade é muito grande, porque nós vemos também deturpações no uso da virtualidade. E hoje nós temos pessoas que saíram do centro, deixaram o centro para se dedicar apenas à virtualidade, abriram centros virtuais. Mas será que estamos prestando atenção nos fundamentos doutrinários e na responsabilidade que a tarefa enverga? Porque nós seremos ali uma imagem do Espiritismo. Nós estamos representando a ideia espírita com a virtualidade. Por isso é importante estar vinculado a uma instituição e fazer a instituição fortalecida, porque a instituição fortalecida será aquela que vai trazer os fundamentos do Espiritismo, vai fazer a pessoa se interessar pelo Espiritismo. Então tudo isso são detalhes que não podem ser esquecidos. O que dizer dos passes, da evangelização infantil, da mocidade, são tarefas maravilhosas, indispensáveis, fundamentais, porque igualmente envolvem responsabilidade. O médium passista não tem que tocar na pessoa que está recebendo o passe. O médium passista tem um compromisso com aquele detalhe. Voltando ainda à questão da reunião mediúnica, muitos de nós nos equivocamos e dizemos assim: eu sou médium, vou no centro de quarta-feira. E não assiste palestra, não vai participar de mais nada, não participa das promoções do centro. É um equívoco isso. Ah, não, eu já vou na reunião mediúnica. Mas nós devemos estar vinculados no centro como um todo. Alguns palestrantes só vão fazer palestra, não ouvem outros palestrantes. E é preciso que nós, palestrantes, ouçamos outros palestrantes. Eu adoro ouvir palestra. A gente aprende muito e faz um juízo da coisa. Olha, isso eu devo falar, não devo falar, posso falar, não fica bem falar. Nós desenvolvemos um alto senso crítico do que é aconselhável e do que não é aconselhável. Então, é importante que nós não criemos esse vício, essa tendência de ir no centro só no dia que é o meu compromisso. Porque os compromissos no seu todo, essa visão global, dá ao adepto uma dimensão real da finalidade do centro espírita. Nós temos que exercitar esse desligamento de olhar só para o próprio umbigo. E é por isso que nós, na humanidade, temos tanta dificuldade com as coisas, porque nós temos uma tendência de olhar só para o próprio umbigo. Digamos, de uma certa forma, desprezando o que os outros fazem. E o que o outro faz vai nos ajudar também. Então é importante que nós compreendamos essa questão, porque é uma questão fundamental até para o nosso próprio crescimento. O que não dizer das mensagens avulsas, esse papelzinho que a gente recebe na entrada, dos jornais distribuídos, dos grupos de estudos, do raciocínio mesmo. Muito importante que valorizemos a imprensa espírita. O jornal que recebemos, podemos repassar ele, entregar para outras pessoas, esquecerem pontos estratégicos, alguém vai encontrar as próprias mensagens. Esses detalhes são fundamentais. Nós, espíritos, precisamos estar ligados, porque tudo isso vai contribuir para o processo educativo, que é a missão do Espiritismo. O que não dizer das palestras espíritas? As palestras são muito importantes,
muito importantes. Ela não é a atividade principal, mas ela é o cartão de visita. Temos que valorizar a palestra, escolher palestrantes conscientes, organizar, motivar, e nós, aqueles que ouvimos, eu também gosto muito de ouvir palestras, como eu disse a vocês, nós devemos prestigiar um palestrante, um evento que é promovido pela casa, porque há todo um esforço conjunto de criaturas encarnadas, de dirigentes e de espíritos, para que esse conhecimento seja disseminado. Nós que viajamos, agora que eu estou retornando a viajar, gradativamente, mas antes da pandemia nós viajamos bastante, como disse a vocês, vivemos muitas experiências. Às vezes a gente viajava 250, 500 quilômetros por mesma hora. Você chegava na cidade, caía o chuvisqueiro, não ia ninguém no centro. Ia 7 pessoas, 14 pessoas. Nós não fomos lá pelo número de pessoas, é claro que não. Nós estamos movidos pelo ideal espírita, mas para quem organiza é frustrante você organizar um evento e não ter o seu próprio público. Não que a quantidade numérica seja importante, não é isso, mas é que a presença cria um ambiente que beneficia a todos e entusiasma, faz surgir o entusiasmo natural com as questões. Então a promoção de palestras deve merecer de todos nós, tanto aqueles que organizam, como caso, como ouvintes, o maior cuidado, o maior prestígio, porque conduzir um centro espírita não é brincadeira. No meu livro eu tenho um capítulo, Angústia de um dirigente espírita. Nesse capítulo a gente fala, se o dirigente faz, ele está querendo aparecer. Se ele não faz, é porque ele é mole. Como é que fica? Se ele passa por cima de alguém, é porque ele não respeita a liberdade. Porque às vezes o presidente delega a tarefa e a pessoa não faz. Aí ele passa por cima, porque a pessoa não faz, ele vai e faz. Ah, que sujeito petulante. Mas por que você não fez então? Não era seu compromisso providenciar água para o evento? Por que você não providenciou? Aí na última hora o presidente fica desesperado: cadê a água? Não veio a água. Ou outras questões próprias de um evento. Aí você vai ter um evento e alguém ficou responsável por abrir o centro, acender as luzes, ligar o ventilador, abrir as janelas, etc. Aí está todo mundo na frente do centro, a pessoa que tem a chave não aparece. Mas por que você não veio? Ah, minha avó chegou. Ah, sua avó chegou. Se você... Então são detalhes, as angústias de um dirigente, ou daquele que organizou um evento, do presidente, daquela reunião. A responsabilidade é mútua, nós temos que pensar nisso. Pensar que a nossa presença ou a nossa omissão facilita ou prejudica atividades outras que são programadas. Porque conduzir o centro espírita é um desafio tremendo. O presidente, o dirigente, tem que administrar recursos humanos e materiais. Os recursos materiais, atualmente, com essa crise monetária, não é brincadeira, mas os recursos humanos também é um desafio muito grande, porque os trabalhadores são poucos. Pessoas que se comprometem, que atuam decisivamente. E, por outro lado, muito conhecido, os trabalhos sociais de distribuição de alimentos, de roupas, de atendimentos variados às carências humanas, que é um trabalho muito importante desempenhado pelo centro, do qual é aconselhável que não nos desliguemos, porque isso cria aquele senso de solidariedade, não é mesmo? Isso cria em nós a noção mais avançada de solidariedade entre nós. Como agora nós vimos nesses vários exemplos que os focos são variados, os objetivos bastante diferentes para cada tipo de atividade, né? Se você objetiva construir uma sala nova para a evangelização infantil, como é que nós vamos construir uma sala nova? Tem que ser um local agradável, com recursos audiovisuais, nós vamos reciclar os evangelizadores. Então são focos variados, mas todos esses focos, todos, sem exceção, exigem atenção e concentração. Você prestar atenção naquilo, como vai ser feito. Se nós pudermos pensar um pouco na atenção, na concentração, apenas para uma passagem rápida sobre qualquer atividade, né? Nós vamos lá aqui, nós podemos avaliar as possibilidades, coordenar andamento e providências,
observar bagagens e conteúdos, organizar os processos mentais, temos uma percepção ampliada e a execução com êxito. Esses itens de A a F não são exclusivos, né? Eles cabem em outras situações e podem ser acrescidos outros. Toda vez que a gente se concentra em algo, presta atenção em algo, nós vamos ter esses itens em desdobramento. Isso para tudo, né, gente? Até no trânsito. Não é? Quando muda a mão de direção, esses dias eu estava ouvindo um repórter da Rádio Armatão, mudou a mão de direção numa rua e o repórter falou: estou vendo um monte de motorista distraído entrando contramão aqui. Então, precisa ter atenção em tudo, né? E às vezes a gente entra no automatismo. Esse automatismo que a gente faz as coisas, nem percebe. Esse automatismo a gente não pode deixar tomar conta da gente. O Centro Espírita tem que criar ambientes novos, sem prejuízo doutrinário. O Centro Espírita tem que criar motivações adicionais. A doutrina por si só já é motivacional, pelo seu conteúdo entusiasmante, motivador. Mas o dirigente e os seus integrantes hão que exercer essa criatividade. Agora, como é que ficamos na vivência ou na prática espírita? Aí nós vamos buscar Kardec na Revista Espírita. Como nós vamos entrar na fase de frases agora, vamos fazer um intervalinho e voltamos na sequência? 6 minutos? 15. 15 minutos? Tudo bem, então, ó, 15 minutos, rachado. Vamos retomar, então, a nossa abordagem da manhã, dentro da programação aqui no Caminho de Luz, nesta oportunidade tão valiosa que nós estamos tendo aqui hoje. Então, nós vamos buscar, nesta primeira fase, a Revista Espírita, como disse a vocês, de agosto de 1865, que foi o que deu embasamento para o desenvolvimento do nosso trabalho, aliado à experiência das viagens, dos desafios de entendimento, de leitura, de atenção e, naturalmente, de vivência espírita, como sugere o conhecimento. Allan Kardec é um artigo longo, eu extraí apenas algumas frases, é claro. O ideal é que vocês busquem na fonte original o artigo na íntegra para um bom aproveitamento. Mas, notem o que Kardec diz, lembrando o tema, a tela inicial lá. O que ensina o Espiritismo? Fizemos todo aquele preâmbulo, passeamos pelo cotidiano, demos uma passeada pelo Centro Espírita para fechar agora nessa segunda parte. Allan Kardec vai dizer: é, pois, no seu melhoramento individual que todo espírita sincero deve trabalhar antes de tudo. Eis o detalhe, eis a essência. A melhora moral de nós mesmos é nosso maior compromisso. Com a melhora moral, todos os outros desdobramentos serão saudáveis. O problema dos conflitos todos, das dificuldades todas, advém da ausência do melhoramento moral. Porque se você analisa a vida de uma pessoa que já dominou a si mesmo, e vamos aqui fazer uma lembrança carinhosa de gratidão a Chico Xavier nos seus 20 anos de desencarnação. Se você observar respostas que o Chico deu às inúmeras entrevistas para repórteres espíritas e não espíritas, você verá que não há em nenhuma das suas respostas qualquer malícia, qualquer maledicência, qualquer reclamação, qualquer reprovação a ninguém, nem a nenhuma circunstância. As suas respostas são sempre equilibradas no sentido de demonstrar a própria carência, a própria necessidade de melhora moral, ele dizendo de melhora moral, diante das nossas fealdades. Então a gente lê que não há em nenhum momento Chico reprova ou condena. A sua postura é sempre de entendimento, a sua postura é sempre estimuladora. Então,
no melhoramento é que todos nós devemos trabalhar antes de tudo. Só aquele que dominou suas más inclinações realmente tirou proveito do Espiritismo. Bom, as más inclinações nós bem conhecemos, né? As nossas tendências habituais, entre outras que nós não fazemos nem ideia que as outras pessoas notam. Tem coisas que a gente nem sabe que é desagradável, que a gente é inconveniente, e a gente não percebe. As outras pessoas percebem, mas que sujeito chato. E a gente continua sendo aqui. Então, por isso o detalhe do prestar atenção nos textos e na vivência. Esse parágrafo lá, esse trecho do artigo de Kardec, deve merecer de nós uma atenção redobrada. Porque, afinal de contas, é na ausência de melhora moral, ou na ausência desse esforço para essa finalidade, que está a causa dos nossos fracassos, que está a causa dos nossos desastres. E esses grandes espíritos, eu citei Chico, mas poderia citar Irmã Dulce, Madre Teresa, poderia citar outros nomes, não necessariamente das religiões, mas outros nomes de cientistas anônimos dedicados, de pessoas desprendidas. Você pega aquele maestro que tem o problema dos dedos, João Carlos Martins. Que criatura é aquela, gente? Vocês notam o detalhe que aquele homem tem de compartilhar as suas experiências na área do seu talento musical, de compartilhar que ele não está preocupado com autopromoção, com autoprojeção, e ele também é uma criatura que demonstra essa compreensão, porque isso nós enxergamos, existem pessoas que exalam esta naturalidade. Então aí está um bom aproveitamento do conteúdo espírita. Mas, prossegue o Kardec, é por isso que os bons espíritos, por ordem de Deus, olha que importante isso, multiplicam suas instruções e as repetem à saciedade. Por isso que nós vemos, desde os tempos da codificação, esta repetição dos mesmos conselhos, das mesmas instruções, repetidas, explicadas, mastigadas, desdobradas, incessantemente. Por quê? Os espíritos que já alcançaram essa exata compreensão e prática, eles sabem que aí está o segredo da felicidade, da harmonia que nós estamos querendo, que nós precisamos. Porque esses espíritos já dispensaram o egoísmo, já não são seduzidos pela vaidade, não são seduzidos pelo orgulho, pelo egoísmo. O orgulho e o egoísmo fazem a gente se considerar mais importante que os outros. E a gente não é mais importante do que os outros. Ninguém é mais importante do que ninguém. Todos nós somos importantes. E ninguém é maior do que ninguém. Nem menor. Não nos esqueçamos disso. Porque às vezes considerar-se menor também faz com que você fale assim: eu não sou capaz, eu não tenho capacidade. É claro que tem. É natural que a timidez nos impeça de fazer muitas coisas. É natural que ao ver alguém que se comporta, que tem um desempenho em várias áreas, seja um destaque da mídia, fique famoso, fique considerado. Ora, é conquista dele, a gente não tem que se comparar a ninguém, em nada, não tem que se comparar em nada a ninguém. Essa tentativa de comparação, de dizer que o outro tem mais sorte, que o outro é protegido, isso é um equívoco. Não existe preferência, nem proteção especial, somos todos iguais. Ninguém é maior do que ninguém, nem menor. Quer dizer, baixa estima e ego inflamado são duas posturas que não condizem com a nossa tentativa ou a nossa finalidade de ser feliz. Então, olha, por ordem de Deus, claro, a bondade divina amadureceu para os espíritos superiores que vão alcançando níveis gradativos de maturidade, este chamamento a nós que veio através do Espiritismo e que vem também através de outras crenças, porque as outras crenças também são importantes. Tem pessoas que se sentem bem no catolicismo, na igreja evangélica, etc. Que bom! O Espiritismo não tem a pretensão de convencer todos os homens, de que todos sejam espíritas, de jeito nenhum. Que cada um se sinta bem onde está. Inclusive entre nós, os espíritas,
Às vezes a gente se sente bem na outra casa, que é ótimo. Não tem o quê? Querer que venham todos à nossa casa. Aliás, esse conceito de a nossa casa é equivocado. Porque a nossa casa não é a mais importante que a outra. Todas as casas são importantes. Nós temos que valorizar as outras casas também. Então isso é muito importante. Olha que importante esse parágrafo. Os bons espíritos multiplicam suas instruções. E a gente vê o quanto eles fazem isso. E vem fazendo, e vem fazendo. A gente tem que buscar essas instruções, dedicar-se ao conhecimento delas, à aplicação prática delas. Isso é fundamental. E aqui Kardec vai se referir, no contexto do parágrafo, que aqui está um trecho para não ficar longo, né? Ele vai se referir a dois ensinamentos do Espiritismo, sobre a reencarnação e o perispírito, que não são invenção do Espiritismo, vamos lembrar disso, né? Não são invenção do Espiritismo, são leis divinas. Mas a descoberta da reencarnação e do perispírito não pertence, pois, ao Espiritismo, é claro que não. Allan Kardec foi desdobrar o ensino da reencarnação do perispírito, que já se tinha conhecimento antes, com outros nomes, com outras interpretações, com outros entendimentos, mas o Espiritismo trouxe luz a esses conceitos. Mas até o aparecimento dele, o Espiritismo, que proveito a ciência, a moral e a religião haviam tirado desses dois princípios, ignorados pelas massas e mantidos em estado de letra morta. Quer dizer, antes do Espiritismo não se tinha alcançado o desdobramento do que é o perispírito, como que ele influencia na saúde, nos fenômenos mediúnicos e o quanto a reencarnação foi entendida de melhor forma. Por causa do Espiritismo, que trouxe luz a esse conceito da reencarnação, que antes acreditava-se que a gente poderia nascer num cachorro. Como é que chama o cachorro bravo lá, irmão? Pantufa. A pantufa? Pois é. Eu acho que seria um cachorro bravo se eu reencarnasse num cachorro. Mas nós aprendemos que não vamos regredir espiritualmente. Nós podemos regredir socialmente. Nós podemos nascer num país muito pobre, ou nascer num planeta que onde não tem Wi-Fi, não tem celular, não tem internet. Eu ia ficar louco. Socialmente a gente pode regredir, mas moralmente não. A gente leva as bagagens intelectuais, morais, para lá serem aproveitadas, né? Então, o desdobramento decorrente do conhecimento mais amplo da reencarnação do perispírito era ignorado antes. Que proveito a ciência, a moral e a religião haviam tirado desses princípios, ignorados pelas massas. Olha que coisa fantástica a gente pensar no desdobramento só desses dois itens. Claro que existem outros, só esses dois. O que não dizer então da mediunidade? Então, que o Espiritismo lançou uma luz imensa. Um tempo os médiuns eram queimados vivos, eram considerados feiticeiros. A história de Joana d'Arc é espantosa. Essa heroína francesa, né? 19 anos queimada viva, porque ouvia os espíritos. Quanta coisa, né? Então o Espiritismo, ele abre um caminho que nós ainda não nos demos conta. É porque esses ensinamentos eram diamantes brutos que deviam ser lapidados. É o que fez o Espiritismo e continua fazendo. Porque hoje o Espiritismo ele está influenciando decisivamente as ciências. Vejam a contribuição do Espiritismo para a psiquiatria, para a psicologia e outras ciências, a própria medicina. Que luz que os médicos espíritas, os psicólogos espíritas, os psiquiatras espíritas não tiveram, aqueles que detêm o conhecimento espírita e adquirem a ciência própria da psicologia, da psiquiatria, da medicina, etc. Que luz não foi lançada? Eu já devo ter falado aqui, eu continuo procurando um dentista para falar do dente à luz do Espiritismo. Ainda não encontrei um dentista corajoso para falar da estrutura do dente à luz do Espiritismo. Pois é, mas recentemente eu encontrei um geólogo, é que ele ficou doente e nós estamos aguardando ele se recuperar. Esse geólogo, ele é geólogo de formação, trabalha como geólogo.
ele faz perfurações no solo, ele está encantado com as descobertas que ele fez como profissional da geologia, com as informações de Kardec que estão na Gênese. Olha que coisa magnífica! O Espiritismo está em tudo. Nós estamos para entrevistar ele, estou esperando ele se recuperar. Estava marcado. A lógica da Gênese com a ciência da geologia. E isso em tudo, em tudo. Vocês vejam as especialidades em crianças, para falar da reencarnação, dos talentos infantis e por aí afora, né? Tem coisas fantásticas para serem faladas, que são verdadeiros diamantes brutos que estão sendo lapidados pelo conhecimento espírita. E a gente vai sentir desânimo. Não tem cabimento. O Espiritismo deu sucessivamente, em alguns anos, todas as bases fundamentais do novo edifício. Qual é esse novo edifício, senão o edifício do amor, da solidariedade? Cabe agora a seus adeptos pôr em prática esse material antes de pedir materiais novos. Preste atenção no finalzinho ali. Preste atenção no detalhe no finalzinho. E nós temos aí algumas tentativas equivocadas de comunicações de outros planetas e outras vertentes precipitadas. Porque notem, nós temos dificuldade até de comunicação entre nós. A gente fala em português e a pessoa entende outra coisa. Não é assim? A gente fala, o entendimento entre nós é uma dificuldade. Entre nós que falamos o mesmo idioma. Aí você vai em outro país que fala outro idioma, a dificuldade aumenta 100 vezes. Na minha apresentação, a Kátia falou que eu fui na África. Eu fui na África mesmo. Na hora de ir embora, eu estava lá em Joanesburgo, e o avião saiu de madrugada, ou saiu logo cedo, e o café da manhã no hotel começava a servir às 6 horas da manhã. E nós tínhamos que sair antes das 6 horas, porque não dava tempo. E eu não gosto de sair sem comer alguma coisa, dá dor de cabeça se eu não comer alguma coisa quando eu levo. Tem que comer, não posso sair sem comer. Quando tem que fazer exame de sangue é uma loucura, é uma neurose. Porque eu levanto e vou, eu só fico até na hora de ir, eu só levanto e vou para tomar um café depois. E fico com dor de cabeça o dia inteiro, é uma neurose. Aí eu tentei tomar o café da manhã no hotel antes de abrir a sala do café da manhã. Só que eu não falava inglês, eu não sei falar inglês. E eu cheguei no cara que estava lá, o ambiente, o café estava pronto, mas não estava no horário. Eu vou fazer um gesto aqui para você falar como é que eu tentei me comunicar com ele. Não teve jeito. Ele não abriu a sala do café da manhã e não fez força nenhuma para me entender. Ninguém só fez, não. Então a gente não se entende em português. Em outro idioma é um obstáculo real. Agora imagine você se entender com referências que você não tem. Embora, é claro, são todos espíritos e podemos... a comunicação é pelo sentimento, pelo pensamento, mas todavia, num outro planeta é outra referência, que nós não temos nem ideia de como é. Não cabe ao Espiritismo isso, cabe à NASA. A NASA que tem que descobrir como é que é. Isso é problema da NASA, não é problema do Espiritismo. Aí a gente quer fechar a questão aqui da Terra com o universo inteiro, com a nossa ciência limitada da Terra, a gente quer resolver os problemas do universo. Então a gente quer fechar a questão com todos os conhecimentos. Cabe aos seus adeptos pôr em prática o que já está disponível antes de pedir materiais novos. Olha o detalhe. Vamos prestar atenção nisso. E a gente fica inventando moda. A gente não entendeu ainda nem o Espiritismo do jeito que está conosco, que não é uma revelação, digamos, ela é gradativa, haverá complementos. Haverá outras revelações que vão ser agregadas. O Kardec falou que se o Espiritismo estiver errado no ponto, fique com a ciência.
E a ciência gradativamente vai comprovando aquilo que o Espiritismo ensinou. Dizem que os espíritas só sabem o ABC do Espiritismo. Que seja, para começar então, aprendamos a soletrar esse alfabeto. Olha a direção firme do Kardec, que os espíritas só sabem o ABC. E é verdade, a gente fica na superficialidade, comparando o Espiritismo como se fosse só fazer palestra, fazer passe e está tudo certo. Mas começamos a soletrar esse alfabeto. Isso envolve a dedicação, a atenção, a aplicação, a vivência própria. Agora vejam a sublimidade desta reflexão do Kardec. Não restam mais fatos a explicar. Aliás, os espíritas não têm que ensinar esse alfabeto aos que o ignoram. Já lançaram eles a semente em toda parte onde poderiam fazê-lo. Não resta mais incrédulos a converter, obsedados a curar, consolações a dar, lágrimas a enxugar. Cadê a nossa... Isso. Como é que é o seu nome mesmo? A Beatriz me contou agora no café que está numa casa na periferia, não é? Quer falar um pouquinho da casa na periferia? Fala rapidinho. É uma casa que nós abrimos, né, em Águas de Lindóia. E eu falei para ele que é uma casa bem pequenininha, um tamanho um pouquinho menor que esse salão aqui. Mas eu estou arando ainda, né? Porque em Águas de Lindóia. Estou arando a terra, eu nem coloquei a semente ainda. Então, nós estamos arando, como que ele falou, é difícil abrir uma casa espírita, né? A Ivone aqui, a minha ajuda lá, nossa, estão lá arando ainda a terra, mas não é fácil. Mas é uma região periférica da cidade. O pessoal fala que é longe, né, para Águas de Lindóia, e eu tenho, assim, a agradecer muito a Fátima, porque hoje, assim, conheci a Fátima em Itapira, tudo assim, né, conexão da região, circuito das águas, e a Fátima pediu para ela ir lá fazer uma palestra, foi que me ajudou, porque eu ia fechar a casa, nós vamos fazer 6 anos. Muito bem. Ficamos só 4 abertos por causa da pandemia, mas estamos orando ainda. Obrigado, Beatriz. Por que eu chamei Beatriz? Olha lá, ó. Já lançaram eles, os espíritas, a semente em toda parte onde poderiam fazer. Antes da pandemia, nós, os espíritas, estávamos falando para nós mesmos. Nós temos uma tarefa agora a fazer, que é fazer o espiritismo chegar à grande massa mais simples da população, para que essas verdades, esses conceitos comecem também a despertar as populações mais simples, culturalmente falando. É um compromisso, e as lives facilitaram isso de alguma forma, né? Mas tem muito por fazer. Já lançaram eles, não tem que ensinar esse alfabeto aos que o ignoram. Gente, o Brasil tem 200 e alguma coisa milhões de habitantes. 4% é espírita, até 4%. Isso significa 8 milhões aproximadamente, é isso mesmo? 8 milhões de espíritas aproximadamente, é pouco, considerando os 200 e tantos milhões de brasileiros. O Brasil representa 3% da população do mundo. Já pararam para pensar nisso? Se o Brasil é 3% da população do mundo, que já passou de 8 bilhões, quem somos nós os espíritas? Desaparece. Então, quanta gente ignora esse alfabeto trazido pelo ABC do Espiritismo? ABC, falta o D, E, F, G, H e J, L. Não é mesmo? Não resta mais incrédulos a converter, obsedados a curar, consolações a dar, lágrimas a enxugar. Todo dia a gente encontra isso, olha, obsedados a curar. Todo dia tem consolações a dar, lágrimas a enxugar. Todo dia, todos nós tomamos contato com os dramas humanos. Todos nós. Vejam a tarefa de um centro espírita. Vejam o compromisso do espírita em fortalecer a instituição a que se vincula, comparecendo, abraçando a causa da instituição, que se desenvolve em várias vertentes. Fizemos um resumo da atividade das casas espíritas. E então,
Ô Léo, por favor, Léo, vem cá. O Léo é um grande amigo, é presidente de uma casa em Limeira, é um amigo que surgiu um pouquinho antes da pandemia, e o Léo é um presidente de um centro espírita, ele é bem novinho, tem 35 anos, é a idade dos meus filhos. Léo, você que enfrentou muitos desafios, porque o Léo pegou uma geração de dirigentes antiga. Então foi um desafio, um conflito natural de gerações. Como é que foi isso, Léo? O que você gostaria de contar depois dessas reflexões? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, Orson. E eu acho que vendo a palestra do Orson, né, foi passando um filme da minha vivência como dirigente espírita, pensando no papel que nós temos que ter como dirigente, como tarefeiro, né, como médium, e o compromisso que nós temos como espírita, e compreender o nosso dever e o nosso local, o nosso compromisso. Porque quando eu cheguei na casa, eu não sou de Limeira, sou de Monte Alto, e mudei para Limeira, e quando cheguei na casa fui bem recebido, bem acolhido, mas logo na sequência nós vamos percebendo que o próprio Orson coloca no início do livro dele, que é aquele padrão que o centro, que os espíritas acabam trazendo a não refletir, né, da tarefa, do que o espiritismo representa, porque Kardec também vai colocar na própria revista a importância da regeneração da humanidade como sendo o objetivo da doutrina espírita. E aí nós vamos encontrando dificuldades de avançar com a doutrina, dificuldades e espaços de fazer o trabalho que a doutrina se propõe a fazer. O grande desafio que nós temos e que eu tenho enfrentado hoje um pouco menos é compreender o nosso papel e de fato encontrarmos aquilo que tem dificultado o avanço. Então nós queremos fazer uma atividade, nós queremos ampliar a doutrina, nós queremos fazer a doutrina chegar em corações mais simples, e muitas vezes nós temos as barreiras, muitas vezes nós não preparamos gerações. Então esse é o nosso papel, tanto quanto médium, quanto tarefeiro, né, em todas as áreas que a doutrina temos convidado. E a doutrina espírita e o centro espírita, né, como sendo essa união, como sendo o lugar que nós nos encontramos, nos convida de fato a abraçarmos e permitirmos que as pessoas, que as ideias sejam bem-vindas, depois que possamos colocá-las justamente pela razão. Então a dificuldade é levar a doutrina e fazer com que ela console os corações da maneira mais simples. Acho que foi isso que a grande dificuldade que enfrentei no começo e agora também. Não passa, né? Obrigado, Léo. E então a gente fica pensando, talvez a gente passe um pouquinho do meio-dia, mas eu estou quase encerrando. Mas a gente fica pensando nesses desafios. Aliás, enquanto a tela está exposta, eu estou pensando nas professoras de português aqui. Então, aquela vírgula está correta? Não está, né? Sabe que na hora que eu fui escrever isso aí, eu falei, põe vírgula ou não põe? Optei por pôr, está errado então. Então eu vou tirar, está vendo só como é que é? Mas isso não prejudicou a essência do trabalho, né? Pois é. Dá uma paradinha Pois é, olha que coisa interessante. Então a gente está repleto dessas situações que nos desafiam. Pensando em tudo isso, nós escrevemos o nosso recente lançamento, Bons Médiuns, para que se tornem médiuns bons dirigentes, bons tarefeiros. Por que ainda nos perdemos tanto? Nos perdemos pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela prepotência, pela arrogância. Nos perdemos porque nos deixamos seduzir por paixões e interesses variados. Ali tem um barquinho, vocês estão vendo que ele saiu da trilha comum e ficou colorido. Sabe por quê? A imagem da capa, que não fui eu que criei a capa, essa foi a imagem do capista, que aliás é meu filho que fez a capa. Mas olha que interessante, depois que ele fez a capa e que eu comentei em palestra, que ele se deu conta, porque nós só fomos nos dar conta disso depois. Aquele cara, aquele barquinho que se achou lá é quando a gente se acha. Quando a gente se acha mais importante, quando a gente se acha o melhor. E se vocês virarem o livro, eu não pus a contracapa, deveria ter posto aí, esse barquinho ficou sozinho do outro lado. Quem se acha, fica sozinho. É o grande desafio nosso. A gente não tem que se achar nada, a gente tem que continuar trabalhando.
com a nossa característica. Nós não temos que seguir outras pessoas no sentido de imitar comportamentos. Não, cada um tem o seu estilo, a sua característica. Ele não tem que se comparar a ninguém. Vamos dar o melhor de nós. O livro, ele tem 34 capítulos, está dividido em 3 partes. Ali eu coloquei alguns apenas para vocês verem, né? E o primeiro capítulo, eles não sabem. Quem são eles? Os espíritos não sabem tudo. Nem os médiuns, nem os palestrantes, nem os dirigentes. Nós somos todos aprendizes desta doutrina que é luz. Então nós vamos falar aí dos desvios, das distorções, os dons da verdade, o desserviço ao espiritismo, os bons médiuns para que se tornem médiuns bons, porque tem uma diferença de bons médiuns e médium bom. Tem uma diferença sobre isso. Pretensão descabida, não se deixe enganar, achei a causa de tudo isso. Ali é a angústia do dirigente espírita que eu já comentei. Neste capítulo, pretensão descabida, eu faço uma autoconfissão pública. Eu vou contar um disparate meu. Eu não sinto que sou eu, mas eu estou fazendo uma confissão pública aqui. De um disparate, de uma pretensão minha descabida. Descabida. O que me gerou muito sofrimento. Mas eu aprendi muito com essa lição, por isso que agora eu posso fazer uma confissão pública de uma pretensão que eu considero hoje absolutamente descabida. Mas tudo isso é experiência de aprendizado e custou muitas lágrimas, muita aflição, mas eu aprendi muito com a lição que recebi da própria vida. Por isso é que, se buscarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, item 14, do Evangelho, o nosso Simeão vai dizer: se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Em outras palavras, já que vocês falam que são espíritas, está se dirigindo a nós, sejam espíritas. Esqueçai o mal que se vos pode fazer, e não penseis senão uma coisa: o bem que podeis realizar. Aí quando a gente para nessa última linha, o bem que podeis realizar, já paramos para pensar no bem que a gente pode realizar num centro espírita, no comprometimento que a gente possa dar ao centro espírita, no envolvimento com as suas atividades, na valorização dos seus eventos, na valorização das suas iniciativas, que inclui inclusive não, olha aí uma concordância argumentada. Está vendo como é que é? Que inclui também, fica melhor, que inclusive a pizza. Eu falei, inclui inclusive a pizza de novo. Vocês vejam que é o vício de linguagem. Inclui uma pizza, um almoço para geração de receitas, a visita aos necessitados, o passe, a palestra pública, a leitura da mensagem. Vocês já pensaram na importância da leitura da mensagem na frente, a água fluidificada? Usemos os nossos recursos. Alguém pode se oferecer: eu gostaria de ler a mensagem inicial hoje. Posso? Eu gostaria de fazer a prece. Posso? Se ofereçam. E alguém fala: mas eu vou ir, se eu errar a prece, não tem importância, ninguém vai rir porque você errou a prece. Você não precisa fazer o Pai Nosso decorado, você pode falar outras palavras. Senhor, ampara-nos nesta noite para as tarefas que estamos envolvidos. Isso vai tirando de nós o medo de se expor. Precisamos fazer esse treinamento, porque Jesus precisa não, nós precisamos trabalhar para o Cristo, porque esta mudança humana é papel da junção, da soma de todos nós. E o nosso Paulo apóstolo recomenda: submetei todas as vossas ações, todas, ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. A caridade não só evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Então a caridade vai fazer a gente se movimentar em favor do comprometimento, em favor do bem que possamos fazer uns pelos outros. E eu quero fazer 2 indicações aqui que vocês conhecem, mas eu não posso perder a oportunidade de fazer isso. Esses 2 livros, vocês conhecem o livro, os 2 são antigos, não são livros novos. Eu até pus o pedido, se vocês não tiverem aqui na livraria, eu até pus o WhatsApp para quem quiser adquirir, mas se tiver na livraria, não sei se tem. Esses 2 livros são espetaculares. Vocês conhecem, Divaldo e Raul respondendo sobre dinâmicas do Espiritismo,
de condução de casas, diretrizes de segurança, como o próprio nome diz, e à luz do Consolador. Dona Ivone, durante 30 anos, publicou na revista Reformador artigos de cartas que ela recebia, que ela transformou em artigos. Então ela respondia a carta e acrescentava o comentário doutrinário. Esse livro é preciosíssimo. Perguntado para ela: Dona Ivone, por que meu joelho dói? Dona Ivone, por que minha avó está em estado de coma vegetativo faz 10 anos e não morre? Dona Ivone, na reunião mediúnica eu ouço coisas pelo ouvido direito e no ouvido esquerdo eu escuto outra coisa. O que eu faço? Dona Ivone, no meu grupo mediúnico tem 5 médios psicofônicos e 2 psicógrafos. Como é que eu faço para ordenar isso? E a Dona Ivone respondia tantas questões de saúde, de orientação familiar, como de orientação a grupos e médiuns. Esse livro é magnífico, A Luz do Consolador. Eu falo dele direto. Como nós estamos filmando aqui, depois vai subir para o YouTube, os que estão vendo gravado, os que quiserem adquirir o livro, nós colocamos aí o WhatsApp da editora, que é de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, o IDEAC. A pessoa pode comprar direto. Os que desejarem adquirir hoje, ele está à disposição aqui no centro. Né? Então, nós deixamos aí porque vai ficar gravado, as pessoas que estão em outras cidades, em outros estados, e quiserem adquirir diretamente. E nós trouxemos também este nosso outro lançamento, A Alma do Espiritismo, onde nós vamos comentar sobre a essência da doutrina espírita, que na verdade esse livro se liga muito com o tema que nós falamos aqui hoje. Esse livro nasceu de uma frase de Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1868. Kardec publica uma palestra que ele fez em novembro de 1868 para espíritas do seu tempo. E ele afirmou na palestra: a caridade é a alma do espiritismo. Essa frase me saltou aos olhos. E saiu um livro que me exigiu bastante pesquisa. Na verdade é uma reedição, ele foi lançado há 10 anos, mas nesses 10 anos muitos contatos fizemos, né? Então agora saiu por outra editora, reeditado, com nova paginação, nova capa, etc. Então eu quero agradecer imensamente a vocês todos, convidá-los a visitarem meu blog, meu canal do YouTube, onde colocamos as nossas entrevistas, os nossos conteúdos produzidos em vídeos. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário que julga oportuno, alguma observação? Fique à vontade. Vou lembrar que não é a casa espírita que precisa de nós, é nós que precisamos da casa espírita. Não é a casa espírita que precisa de nós, é nós que precisamos da casa espírita. Né? A sua observação é muito importante, porque verdadeiramente é neste comprometimento com a casa espírita que nós nos equilibramos e acumulamos conteúdos que nos garantam a harmonia. Meu primeiro livro, que está esgotado há muito tempo e precisa de atualização, estou acho que ele vai achar tempo para fazer isso, ele tem o nome de Causa e Casa Espíritas. E a causa é mais importante que a casa, mas a casa consciente leva a causa, e a causa leva a casa também. Então, se nós estamos compreendendo Kardec, nós vamos nos vincular a uma atividade de uma casa, porque nós compreendemos a importância de uma casa espírita, o quanto ela é importante. Então é muito interessante nós aprofundarmos esse estudo. Quero agradecer muito a vocês, os 2 livros estão à disposição aí para os que desejarem adquirir. Agradecer imensamente a casa por esta oportunidade. No próximo sábado eu vou fazer esse mesmo seminário em Campinas, no Centro Espírita Nosso Lar. Com muita alegria lá estaremos. Um grande abraço, muito obrigado, meus cumprimentos a vocês. Eu trouxe aqui o jornal para distribuição, pedi que cada um tire um e passe o restante para trás. Depois o que sobrar nós vamos mandar lá para a Lindóia, que vai sobrar, acho que vai sobrar. Tira um e passa os demais, por favor. Muito obrigado a todos.